Olá, seja bem-vindo ao canal Evangelho em Pauta e este é o Bíblia e História. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem atravessado séculos, sobre a Bíblia é machista, sim ou não? Você acha que a Bíblia é machista? Você acha que a Bíblia não é machista? E é sobre isso que nós vamos analisar hoje. Ficou interessado? Vamos para o vídeo. É a pergunta que tem atravessado séculos. A Bíblia é machista? Mas para chegarmos à conclusão desta pergunta, para chegarmos a uma resposta, primeiro nós temos que analisar o período em que a Bíblia foi escrita e o ambiente em que os autores que escreveram a Bíblia estavam ambientados. Para começar, nós precisamos entender que a Bíblia, as narrativas bíblicas começam a ser contadas a partir da Era do Bronze, ou seja, 3.300 a.C. A narrativa bíblica começa a ser contada no período da Era do Bronze, 3.300 a.C., percorrendo todo o período do Bronze, culminando na Idade do Ferro, ou seja, 586 a.C., quando Jerusalém é conquistada pelos babilônios. Ou seja, as narrativas do Antigo Testamento começam a ser contadas primeiramente na Idade do Bronze, indo até a Idade do Ferro. E o período ambientado, o contexto histórico do período em que viveram os autores do Antigo Testamento era um período patriarcal. As civilizações eram patriarcal naquela época? Com certeza, com toda certeza, era uma sociedade patriarcal. E as narrativas, as histórias contadas no Antigo Testamento, todas elas se passam no Mediterrâneo próximo, ou seja, no Levante, como é conhecido hoje em dia. Todas as histórias bíblicas são ambientadas nas civilizações ali do Mediterrâneo, Babilônia, depois Pérsia, em Israel, Egito, e eram culturas, sociedades totalmente patriarcal. Embora o antigo Israel fosse uma sociedade predominantemente patriarcal, o próprio Antigo Testamento preserva relato de mulheres que exerceram autoridade religiosa e foram até mesmo líder julgando a nação, que é o caso de Débora, registrada no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. A Bíblia apresenta Débora, chama Débora de profetisa e juíza, diz que ela julgava a nação. Está lá, Juízes capítulo 4, versículo 5. Se voltarmos um pouco atrás, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, a narrativa bíblica falando sobre Miriam, irmã de Moisés, que trabalhava ao lado de Moisés, era uma líder, conduzindo o povo no êxodo, na saída do Egito. E se formos um pouquinho adiante, passarmos por Débora, que julgava as nações, era uma líder, era uma juíza, nós vamos chegar lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14 ao 20, onde a narrativa bíblica fala sobre Uda, uma profetisa, que o próprio rei Josias foi consultar Uda antes dele fazer uma reforma religiosa na nação. Ou seja, Uda, profetisa, teve uma liderança no momento em que Israel estava mergulhada numa crise espiritual. Uda, a profetisa, foi fundamental para orientar o rei Josias, e ele começou uma reforma religiosa na nação. Ou seja, Miriam, Débora, Uda, entre outras mulheres, tiveram papel de destaque na sociedade israelense do antigo Israel, mesmo sendo eles uma sociedade predominantemente patriarcal. Mas se a Bíblia foi escrita numa sociedade patriarcal, então logo eles eram machistas. Não significa que mesmo que aquela sociedade estava no sistema patriarcal, eles eram machistas, e a própria Bíblia dá esse exemplo, quando ela menciona essas mulheres que tiveram lugar de destaque dentro de uma sociedade patriarcal, sim, mas quando ela a narrativa relata sobre essas mulheres que tiveram posição de destaque, mostra que por mais que eles estivessem inseridos, que os autores, escritores inspirados por Deus estivessem inseridos numa sociedade patriarcal, eles não tratavam as mulheres como muitas outras sociedades e nações tratavam. Aqui no Antigo Testamento, no Antigo Israel, as mulheres tiveram destaque de liderança, sim. Pois bem, passamos pela Idade do Bronze, pela Idade do Ferro e chegamos na Antiguidade, no primeiro século. E você vai me dizer, agora sim, o Novo Testamento é machista. E até sei aonde
vamos chegar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, versículo 35, onde o apóstolo Paulo fala para as mulheres ficarem caladas. Para entender este versículo, precisamos entender o motivo que levou Paulo a escrever esta carta para a igreja que estava na cidade de Corinto. A igreja da cidade de Corinto era uma igreja que estava em expansão. Muitos novos convertidos tinham chegado naquela congregação. E com esta expansão começou a surgir problemas dentro da igreja. Problemas em ordem eclesiástica, problemas em ordem do culto. As reuniões começaram a se tornar bagunçadas. É o motivo que leva o apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja que estava na cidade de Corinto, que as reuniões públicas, os cultos, estavam uma verdadeira bagunça. Por exemplo, quando uma pessoa começava a falar em línguas estranhas, outros começavam a profetizar. Enquanto um estava profetizando, outros começavam a interpretar línguas. E Paulo começou a escrever essa carta exatamente dando esta orientação para que tivessem ordem no culto, para que tivesse decência no culto. E ele segue dizendo que quando uma pessoa estiver falando em línguas, se não tiver quem as interprete, melhor que fiquem calados. Se tiver uma pessoa profetizando e alguém tiver uma revelação, a que estiver profetizando, fique calada. Ou seja, Paulo estava orientando para ter ordem, para seguir uma decência, para que cada dom fosse exercido no seu devido tempo, para que não houvesse aquela confusão que estava acontecendo dentro da igreja. E quando ele chega no capítulo 14, versos 34 e 35, que ele dá essa orientação para as mulheres, ele estava orientando sim, para que não tivesse interrupções dentro no meio da reunião. Por exemplo, você está ali ministrando a palavra de Deus, está ensinando, está pregando, e a pessoa começa a te interpolar, te interromper, fazendo algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, né? E Paulo diz, olha, é melhor que fiquem calados e perguntem aos seus esposos em casa, para que não tenha esta interrupção durante a reunião. Porque se Paulo estivesse proibindo as mulheres de falar, por que Paulo teria mulheres ajudando ele no ministério? Porque no próprio capítulo 11, versículo 5, Paulo fala sobre mulheres profetizando, sobre mulheres profetizam. Se fôssemos pegar o capítulo 14, versos 34 e 35 e colocar como via de regra que as mulheres não poderiam falar, não poderiam pregar, não poderiam ministrar dentro da igreja, iria contradizer tudo que Paulo havia escrito em suas outras cartas. O Novo Testamento mostra que Paulo tinha várias mulheres participando ativamente do ministério dele, ensinando, pregando e propagando o evangelho de diversas maneiras. Exemplos tem aos montes. Por exemplo, Atos capítulo 16, 14 e 15 fala sobre Lídia, uma mulher que estava trabalhando no ministério junto com Paulo. Atos 18, 26 fala de Priscila, uma mulher que também trabalhava ativamente na propagação do evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e versículo 3 fala de Evódia e Sintique, duas mulheres que trabalhavam ativamente na propagação do evangelho. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2 fala de Febe, que também era uma mulher que trabalhava ativamente na propagação do evangelho, pregando e ensinando. E eu quero dar destaque aqui para Romanos capítulo 16, versículo 7, onde Paulo vem ali fazendo suas saudações finais, mencionando diversos nomes, e diversos nomes eram de mulheres, mas quero dar destaque aqui para o versículo 17 do capítulo 16, quando Paulo fala sobre Júnia, e ele diz em algumas versões, aparece a frase eminente entre os apóstolos. Era uma mulher, Júnia era uma mulher que estava exercendo um certo destaque de liderança ali nos dias da igreja, ali nos dias do apóstolo Paulo. Júnia, uma mulher. Tardiamente tentaram interpretar esse nome, começaram a falar que esse nome era de homem, mas isto é um assunto para um outro vídeo. Ou seja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos durante o período patriarcal, mas não significa que a Bíblia é machista. Tanto no Antigo Testamento nós vimos que a Bíblia menciona mulheres, assim como no Novo Testamento, mulheres também são mencionadas e tiveram lugar de destaque na propagação do Evangelho, na edificação de muitas igrejas durante o período do primeiro século e até nos dias atuais. Se a Bíblia fosse machista,
O Antigo Testamento teria ocultado aquelas mulheres que tiveram destaque, papel de destaque na narrativa bíblica, como mencionamos aqui, Débora, Ruda. A Bíblia, no Antigo Testamento, teria ocultado o nome dessas mulheres, assim como teria ocultado também no Novo Testamento a menção dessas mulheres que tiveram destaque na implantação da igreja durante na colaboração, na cooperação para a implantação de diversas igrejas. Resumindo, a Bíblia não é machista, mas, porém, entretanto, os seus intérpretes são machistas e esses acabaram ensinando da maneira que lhes convinha. Beleza? Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, que Deus continue lhes abençoando. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Paz!